lá começar a gravar a nossa aula de hoje. Tá, então tá, pessoal, ó, para falar de campo elétrico aí da página 83 do nossa apostila, eu preciso retomar alguns aspectos sobre força elétrica. Porque para a gente entender campo elétrico, a gente automaticamente precisa lembrar do que se trata força elétrica. Aqui eu trouxe para vocês um desenho, vou até ampliar ele um pouquinho, para a gente analisar. O que eu fiz? Vocês estão conseguindo enxergar 3 cargas vermelhas e uma carga azul, né? Lembre-se, todas as vezes que eu coloco cargas próximas uma à outra, elas vão se interagirem. Se interagirem significa ou elas vão juntar, que é o que a gente chama de atração, ou elas vão separar, que é o que a gente chama de repulsão. Beleza? Olhando para essa imagem, vocês conseguem me dizer se a carga Q1 e a carga Q, elas são de sinais iguais ou de sinais opostos? Vocês conseguem me dizer? Opostos. Por quê? Como que a gente vai observar que são de sinais opostos? Tem um detalhe aí que diz. A seta? A seta. Lembra, a Q1 está conversando com a Q. E a seta está me dizendo que elas estão se afastando, que a Q está afastando de Q1, ela está vindo para esse sentido aqui para baixo. Então, essa força F1, ela é uma força que a gente chama de força de repulsão. E se ela é uma força de repulsão, significa dizer, então, que essas cargas provavelmente sejam de sinais iguais. Ou essa vai ser positiva, consequentemente, essa também vai ser positiva. Essa vai ser negativa, consequentemente, essa também vai ser negativa. Beleza? Entendido, então? A Q2 e a Q2 e a Q também são de sinais contrários ou de sinais iguais? Sinais contrários, né? Sinais contrários? Olha a seta. Tá te dizendo que essa carga azul, ela tá indo embora, ela tá indo para cá. Ou seja, ela tá fazendo o quê? Ela tá se afastando de Q2. Se ela está afastando de Q2, significa que essa força aqui, ó, ela também é uma força de repulsão. Tá? Então, ela também é uma força de repulsão, ok? Então, essa aqui também é uma força de repulsão. Significa, então, que a Q e a Q2 também são cargas de mesmos sinais, elas se interagem. Pergunto, para interagir essa azul com essa vermelha, precisa ter contato? Não. Não precisa. Basta eu aproximar dois objetos, se eu perceber que eles se colam, é uma força de atração. Se eu perceber que eu não consigo colar um no outro, é uma força de repulsão. Beleza aqui? Diga para mim, qual força é maior? A F1, a F2 ou a Fn? A F2? A F2 é a maior? Não, é menor. Como que a gente faz para analisar? Não, Marcela, mas eu não tenho cálculo. Não precisa de cálculo. Como que a gente faz para analisar qual força é maior? Basta a gente observar a fórmula. F. A fórmula, você vai lembrar, o F não está aqui em cima? O D de distância não está aqui embaixo? Nós dizemos, então, que força é inversamente proporcional à distância. Se força, vou anotar aqui essa ressalva, se força é inversamente proporcional
à distância. Se a força é inversamente proporcional à distância, significa se a distância é maior, a força é menor. Qual tem uma maior distância? F2. F2. Quanto maior a distância, menor a força. Significa, então, dizer que a força, deixa eu anotar aqui, que a força 2, como ela está mais distante, ela é menor. E agora? Quem ganha? A F1 ou a FN? F1 é menor. F1 é menor. Por quê? Porque ela está mais distante. Quanto mais distante, menor a força. Então, F2 é menor que a F1, que vai ser menor, que a FN. Fechou? Entendido, então? Isso aqui é questão de vestibular, tá, galerinha? Ele não pede para você fazer cálculo nenhum, ele só pede para você analisar. Eu tenho 3 partículas que a gente chama de partículas de prova, interagindo com uma partícula qualquer. Como elas estão interagindo entre si, vai haver uma interação surgindo uma força. Nessa situação, todas as 3 são forças de repulsão. Eu sei que tanto a Q quanto a Q1, Q com Q2 e Q com Qn são sempre de sinais iguais. Eles estão se repelindo. Beleza. Força é inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante estiver, menor será a força. Beleza aqui? Entendido? Isso aí é aquela lei de Coulomb? Isso aqui é a lei de Coulomb. Essa é a nossa lei de Coulomb, tá? Lembre-se que esse K, ele é uma constante, então a força, ela depende diretamente das cargas e inversamente da distância. Como a gente não sabe, João Gabriel, quanto vale cada carguinha aqui, ó, eu não sei. Então, o que eu vou analisar se a força é maior ou menor? A distância, tá? Então, quanto mais longe estiver uma carga da outra, menor é a força. Beleza? Entendido? E esse K tem como calcular ele ou é exercício da Ele constante? é uma constante de permeabilidade do vácuo, tá? Ele é dado, ele é 9 vezes 10 elevado a 9. O exercício sempre vai te contar essa constante. É como se ela não existisse, ela não vai interferir muita coisa no cálculo. O que vai interferir? As cargas e a distância. Só. É a única coisa que você precisa saber. Tá? Mas o que o Enem cai? O que o Enem cobra? Distância e força. Põe na cabeça. Quanto mais distantes estiverem as cargas, menor a força. Marcela, consigo analisar se essas cargas são de sinais iguais ou não? Consegue. Se a força tivesse para cá, ó, olha a minha setinha. Se eu desenhasse para cá essa FN, eu estou dizendo para você, essa carga azul vai aproximar dessa carga vermelha. Se elas estão se aproximando, automaticamente eu poderia dizer que elas são de sinais contrários, porque os opostos se atraem. Fechou? Dúvidas aqui? Não? Então, deixa eu dar só um print aqui para depois eu compartilhar com vocês essas anotações. Agora, vocês vão me dizer, eu vou passar a tela, vocês vão me dizer se vocês estão vendo. Deixa eu apagar. Consegue visualizar que eu mudei a página? Sim. Sim. Muito bom. Aí, eis então, o que é campo elétrico? Que é a nossa matéria agora da página 83. Tá. Marcela, campo elétrico. Segundo os livros, campo elétrico é uma perturbação no espaço, ou seja, uma influência
gerado por uma carga elétrica ou por um objeto qualquer. Entendeu o que é isso? Não. Não. Marcela, Oi, eu não tô vendo essa tela que você colocou. não tá? Então, só um momento, que eu vou dar stop e vou compartilhar novamente com vocês. Tá vendo agora? Agora deu. Muito bom. Tá, sempre você vai fazendo esse contato comigo. Se você não estiver visualizando, vai me avisando aqui, ok? Então, entendido. O campo elétrico é uma perturbação numa região qualquer. Entendeu isso aí? Sim. Não entendeu? Uhum. Não entendi nada. Entendeu? O que é perturbação? Olha o que você está fazendo com a gente agora, nesse exato momento. Interferência. Você está perturbando o nosso sono, nosso precioso sono. Aqui, ó. Para a gente falar de campo elétrico, o jeito mais fácil de você entender campo elétrico é você entender o campo gravitacional, tá? Aqui no cantinho, eu coloquei até assim, ó, campo gravitacional. Eu digo para vocês assim, entre massas existe uma força gravitacional que interage entre si, que é a típica força peso, beleza? Marcela, como que eu provo que existe campo gravitacional? Não tem como provar. Você também não palpa ele. O campo gravitacional não é algo que você vê, que você consegue tocar nele. Se você pegar uma caneta, tá aqui a caneta, todos enxergam minha caneta aqui na mão? Sim? Se eu pego essa caneta e solto essa caneta, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar levitando? Não, cai no Ela chão. vai? Ai. Ela vai cair, por quê? Porque a Terra, que é o vácuo, diz assim, vem para baixo, começa a interagir com essa massa, com essa caneta. Se há uma interação entre o espaço e a caneta, o espaço, que é a gravidade, puxa a caneta, consequentemente há uma interação entre a caneta e a gravidade. Isso é campo gravitacional. Então, quando disser campo, você vai imaginar que campo é uma região qualquer. Tá? Então, campo elétrico é uma região que tem eletricidade. O que é campo gravitacional? É uma região que tem gravidade. Onde você está aí na sua casa agora, tem gravidade? Tem. Como é que você sabe que tem gravidade? Você está vendo ela? Não. Não. Mas pega um objeto qualquer e solta, vai cair. Então tem gravidade, tá? O campo gravitacional, ele é muito bem provado quando a gente olha essa imagenzinha aqui, ó. Eu não sei se todos estão enxergando ela aí. Deixa eu pegar uma canetinha. Essa imagem aqui, ó, gosto do rosa, é o nosso sistema solar, tá? O sistema solar, se você observar, o que é isso aqui no meio? Sol. O Sol. E quem está girando em torno do Sol? Os planetas. O planeta cai? Não. Não. Graças a Deus que ele não cai, né? Graças a Deus. Ele não cai. Por que ele não cai? Porque aqui, ó, esse planeta que eu vou frisar de rosa vai interagir com o Sol. Interagir com o Sol, eles vão conversar entre si. Vai haver uma força de atração. Esse aqui vai atrair com esse e vai segurar um no outro, fazendo com que os planetas não caiam. Essa região preta aqui, ó, essa região preta pode ser dita que é o campo gravitacional? Pode. Por que pode? Porque é uma região onde há gravidade. Então, a gente diz que isso é um campo gravitacional. Beleza? Beleza. Se eu desenhar aqui, ó, uma carguinha positiva junto com uma carga negativa. O
Que tipo de força que vai surgir aqui? Uma positiva com uma negativa. Campo elétrico? Que tipo de força que vai surgir? De Tração? repulsão, não? Opa! Atrativa? Os opostos se a... Ah, tá. É o oposto. Os opostos se atraem. Então, vai surgir uma força de atração. Beleza. Pergunto, aqui, ó, entre a carga positiva e a carga negativa, tem uma região? Tem. Essa região não é uma região de cargas elétricas? Então, automaticamente, essa região aqui é a região que a gente diz que é o campo. Pronto. Olha que difícil que é. Então, você está me dizendo o seguinte, o vácuo é uma região? É. O vácuo é uma região que tem gravidade, então a gente diz que é uma região de campo gravitacional. Já ouviu falar do buraco negro? Já. Já? O famoso aí do ano passado, que a gente falou tanto do buraco negro. O que é o buraco negro? Alguém arrisca? O que é o buraco negro? Vocês só levam as coisas para o lado contrário. O que é buraco negro, galera? Por incrível que pareça, buraco negro não é um buraco. Vou começar por aí. Buraco negro não é um buraco. Não é literalmente uma região que tem um espaço qualquer, um buraco. Não, não é, tá? Então, tira isso da sua cabeça. Negro, pelo fato que tem ausência de luz. Quando a gente está falando no espaço, nós estamos falando num lugar que tem ausência de luz. Por isso nós dizemos que ele é negro. Mas buraco não é necessariamente um buraco como a gente tem na nossa mente. Buraco negro, ele é simplesmente uma região qualquer, tá? Região essa que apresenta uma aceleração da gravidade tão forte, mas tão forte que é capaz de sugar os objetos, que é capaz de atrair os objetos. Então, o buraco negro, por exemplo, pode ser considerado como um campo. Nessa situação, um campo gravitacional, tá? E aí, o buraco negro, ele, por ele ser uma região com uma aceleração gravitacional muito alta, ele tende a exalar uma luz alaranjada, tá? Por isso que a gente fala, aí fica parecendo um buraco, mas ele literalmente não é um buraco. Ele é um campo gravitacional com uma aceleração da gravidade muito alta. Só isso. Ok? Todos aí? Sim. Entendidos, então? Sim. Campo gravitacional. Então, campo gravitacional e campo elétrico é a mesma coisa. A diferença é que esse deriva da gravidade e esse deriva de cargas elétricas. Pronto. Se eu voltar aqui um pouquinho, ó, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar. Se eu voltar, estão vendo aí o nosso desenho anterior? Sim. Sim? Se a gente voltar aqui, é possível dizer que nessa região... Cadê minha caneta? Sumiu. Deixa eu ver. É possível dizer que nessa região onde eu estou passando aqui, ó, o mouse, tem um campo elétrico? Tem, ué. Bem, Porque tem uma interação entre duas cargas. Então, se tem uma interação, essa região aqui, a gente diz que é um campo, nessa situação, é um campo elétrico. Beleza? Beleza. Aqui depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Aqui eu só coloquei um assuntinho, ó, objetos são atraídos pela Terra, consequentemente é uma região de campo gravitacional. Perfeito, por isso que os planetas não estão caindo, eles permanecem intactos lá.
Agora, vence o que... Deixa eu só parar aqui de coisar. Eu quero mostrar para vocês uma animação que tá lá no FET, tá? Só para vocês entenderem. Vocês estão vendo uma tela preta? Sim. Sim. Olha se eu pego uma carga positiva e coloco ela aleatoriamente no espaço. Só o fato dela estar ali no espaço, eu estou dizendo, tá vendo esse tanto de setinhas que tá aparecendo aqui? Esse tanto de setinhas aqui já é o próprio campo elétrico, tá? Agora, se eu venho aqui e resolvo colocar uma outra carga, seja ela negativa, carga negativa com carga positiva, eles vão se atraírem. Se eles vão se atraírem, o que eu vou fazer com esse campo elétrico? Eu vou perturbar o campo elétrico. Eu vou atrapalhar o campo elétrico. Olha lá, olha as setinhas, elas vão ficar tudo doida. Ó, eu estou perturbando o campo elétrico. Quando eu tiro a carga, o campo fica bonitinho, uniforme. Mas eu vou lá e coloco uma pessoa e começo a cutucar. Começo a perturbar. Eu começo a deixar o campo elétrico todo doido. Isso é perturbação de uma região. É eu literalmente colocar cargas elétricas fazendo com que o meu campo seja afetado. Olha lá, tanto que ele ficou emaranhado, tá vendo? Mas deixou de ser campo elétrico? Não, não deixa. Só que vai surgir forças. Pergunto, qual a força que aparece entre essa aqui? Deixa eu frisar. Que força que aparece entre... Cadê? Aqui, achei minha caneta. Que força que aparece entre essa carga e essa carga? Repulsão. Perfeito. Que força que aparece entre essa carga e essa carga? Atração. Atração. E entre essa carga e essas duas cargas? Repulsão também, né? Repulsão também, tá? Pergunto, essa rosa aqui, ó, essa e essa, a força é maior ou menor do que a repulsão entre essa com essa? Ai, maior. A Maior. força é maior. É que tiver a menor distância. Aí não, aí você não leva para o lado da distância, você leva para o lado das cargas. Tá? Porque olha aqui, quando eu peguei a rosa, eu peguei uma mexendo com duas, certo? E aqui é uma mexendo com uma. É melhor eu colocar duas cargas ou uma? Duas, porque a força é diretamente proporcional às cargas. Quanto mais cargas, maior a força. Quanto menor a distância, maior a força. Entendido? Muita coisa para a cabeça de vocês? Tá de boa. Agora, vamos voltar aqui na minha apresentação, porque a gente chega no que o Enem cobra de vocês, né? Já que nós estamos falando aí, apesar que a gente não sabe nem como é que vai ficar, né? Eu acho que agora, pessoal, vocês podem se preparar. Lembra que eu comentei com vocês que o Enem estava querendo ser online? Uhum. Eu tô com uma leve sensação que o nosso governo aí vai tentar fazer essa prova online com vocês. Como que vai ser, eu não sei. Mas eu acredito que vai mudar as datas, né? A gente não vai ter aí o Enem sendo mais da maneira como ele era. Mas, sei lá, né? Vamos esperar o que está por vir. Vamos lá, só para a gente encerrar, tá? Última coisa que eu falo na aula de hoje. Marcela, campo elétrico. Campo elétrico, uma coisa que vocês precisam saber, e deixa eu apagar, é que o campo elétrico, ele é uma grandeza. Vocês não estão enxergando não, né, o que eu escrevi. Campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, tá?
Então, se ele é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido muito bem definido, tá? Lembrem-se, módulo é a intensidade, tá? Então, se eu bater palma aqui, ó, foi baixo, não foi? Agora, olha, foi alto, não foi? O segundo tapa foi mais intenso do que o primeiro. Então, o módulo do segundo tapa foi maior do que o do primeiro. Beleza? Direção horizontal, vertical. Sentido para cima, para baixo, tá? Marcela, como que eu vou saber? Então, tá. Então, vamos lá devagar. Vocês vão vir aqui, ó, e vão observar o seguinte. Quando eu coloco essa carguinha de prova positiva com essa carga de prova positiva, que força que surge entre essas duas cargas? Repulsão. Repulsão. Perfeitinho. Então, essa força aqui, ela é uma força de repulsão. Repulsão. Vou colocar para depois eu disponibilizar para vocês. Uma força de repulsão. Beleza. Entre essas duas cargas, existe um campo elétrico? Existe. Sim. Existe. Perfeito. A pergunta é, para onde que vai esse campo elétrico, Marcela? Aí é o que a gente vai ter que analisar agora. Vamos ver para onde que ele vai. Aí eu coloquei aqui embaixo uma ressalva. Deixei aqui para vocês, ó. Para que exista força é necessário duas ou mais cargas interagindo, porém existe um campo. Beleza. O campo elétrico sempre vai na direção e no sentido da força que atua na carga positiva, tá? Então, olha aqui. Olha para essa carga. Não está indo para a direita? Tá, não tá? Significa, então, que o campo elétrico aqui, ó, ele também vai para a direita. Tá? Então, essa setinha aqui é o nosso campo elétrico. Para cima, esse aqui é o nosso campo elétrico. O campo elétrico, ele sempre apontará para a força da carga de prova positiva. Ok? Tá. Mas aí tem duas cargas positivas? Entendi. Oi? Tem duas cargas positivas, né? Então, vai ter um campo elétrico para a direita e um campo elétrico para a esquerda. Ah, tá. Entendeu? Então, o que que acontece? Aqui, ó, tem uma região de campo elétrico, mas para onde ele aponta? Para a direita e para a esquerda. Ele vai ficar abalado. Um vai abalar o outro. Ah, tá. Peraí, como é que é? A direção vai ser para o lado positivo, que você falou. Uhum. Tipo aqui, ó. Quer ver? Estão vendo uma tela branca? Sim. Ó, eu vou colocar aqui agora, João, ó, para você entender melhor. Vou vir aqui e vou desenhar uma carga positiva e vou colocar do lado dela, para fazer uma interação, uma carga negativa. Consegue visualizar aí? Uhum. Certo. Beleza. Que tipo de força que vai surgir entre essas duas cargas? Atração. 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 Então, tá aqui a força de atração. Vou colocar ela aqui. Tá lá a força. Vai juntar. Certo? Vai ter uma força para cá e vai ter uma força para cá. Pronto. Essa é a nossa força que vai surgir. Uma força de atração. Agora, pergunto. Ah, pessoal, a minha aula vai encerrar daqui 1 minuto. Eu posso desligar vocês e mandar o link novamente? Pode. Tá. Então, senão a gente perde. Já volto.